Nós estamos no 24º domingo do tempo comum. Vamos escutar o que nos diz a palavra de Deus. Primeira leitura da missa de hoje. Graças a Deus. Aí está, meus irmãos, o livro do Êxodo. Vocês se lembrem? Deus tirou o povo do Egito, foi conduzindo o povo viu o mar se abrir, o povo viu os exércitos do faraó tragados pelo mar, o povo ficou livre. E agora havia chegado aos pés do monte Sinai, Sinai ou Horebe, tanto faz. E Moisés sobe ao monte para receber de Deus as tábuas da lei. E o povo fica, o povo espera e perde a paciência. Onde está Moisés? Onde está Deus? Quem vai nos guiar agora? E se esse Moisés morreu lá no Monte Sinai? Estamos sozinhos no meio do deserto. É o mesmo sentimento que às vezes nós temos, nós vemos no nosso coração. No deserto da vida, quem vai nos dar segurança? No deserto da vida, quem vai nos socorrer? No deserto da vida, quem vai nos ajudar? E aí o povo então força Arão, aperreia tanto Arão, e Arão manda o povo pegar o ouro que tem, derreter, e faz 2 bezerros de ouro. E diz, aí está Israel, o Deus que te tirou do Egito. Agora, com esse bezerro de ouro, a gente tem segurança. Com esse bezerro de ouro, como um amuleto, nós estamos protegidos contra os inimigos. Não, meus irmãos, não. Lembrem da primeira leitura de domingo passado. Lembrem a sabedoria de Deus. Nós não podemos fazer de Deus um boneco. Nós não podemos colocar Deus no bolso. Nós não podemos agarrar Deus. Nós não podemos manipular Deus. Eita, meus irmãos, que vai ser sempre a nossa luta. Inventar bezerros de ouro que nos deem segurança. Aí Deus, lá no Sinai mesmo, diz a Moisés, desce, vai Moisés, desce, porque corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Vejam, aqui tem um detalhe interessante, Deus está tão zangado, mas tão zangado que diz a Moisés, é o teu povo. Coitado de Moisés, foi tirar o povo do Egito, nem queria, foi tirar por ordem de Deus. E agora Deus zangado diz, é o teu povo, Moisés. Veja, bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, estes são os teus deuses que te fizeram sair do Egito, Israel. Oh, meus irmãos, às vezes a gente tem a tentação, sim, de fazer bezerros de ouro para nós. Meu trabalho é que me dá a felicidade. Minha família que é a minha segurança. Não, meus irmãos. Só há um Deus, nosso Senhor. Só um. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só há um Deus, o nosso Salvador Jesus. Só há um Deus, o Espírito Santo que habita em nosso coração. Só Ele é o chão da nossa vida. Só Ele é nosso amparo, só Ele é nosso sustento, só Ele é o nosso apoio. Então, que coisa triste. O coração do povo de Israel é um coração velhaco, e o nosso, tantas vezes, é a mesma coisa. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi, bem depressa. E Deus diz a Moisés, veja, este é um povo de cabeça dura. Este é um povo de cabeça dura. E Deus pensa até em destruir Israel. Só deixar Moisés e com Moisés fazer um novo Israel. Mas é bonito. Moisés é o pastor desse povo. E Moisés suplica, Moisés intercede por esse povo. E diz, Senhor, por que se inflama a tua cólera contra o teu povo? Esse povo que tu fizeste sair do Egito, foste tu, Senhor, que fizeste
esse povo sair do Egito. Lembra-te, Senhor, lembra-te de teus amigos, Abraão, Isaque e Jacó. Eles são os descendentes desses aí. Então, Senhor, tu não prometeste a Abraão, a Isaque e a Jacó que farias dele um grande povo? Então, Senhor, e aí é tão bonito como termina hoje a leitura. O Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Veja, é muito bonito, né, meus irmãos? É claro que Deus ama o povo mais do que Moisés ama, é claro. Mas Deus coloca Moisés nessas situações para que Moisés também aprenda a interceder, a pedir, a ter um coração misericordioso, um coração de pastor. Como é bonito. Mas também aqui aparece como é bonita a força da oração. A força da oração. A oração nos transforma. E a oração nos dá força. E a oração nos obtém, meus irmãos, coisas impressionantes. Nos dá paz. Nos dá a segurança do caminho a seguir. Ilumina a nossa existência. Diante desse povo de Israel que pecou, na primeira leitura, esse povo de Israel que lembra bem o que nós somos, o que nós fazemos, vamos rezar o salmo da missa de hoje, que é o Salmo 50, o salmo penitencial por excelência da igreja. O salmo que pede a Deus a misericórdia, o perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Então fiquemos com o salmo e rezemos esse salmo de todo o coração. Então, Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Como é bonito, meus irmãos, não é? Nós, por nós mesmos, somos tão infiéis. Nós, por nós mesmos, temos um coração frágil. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos renove, que o Senhor, na sua misericórdia, nos purifique, nos faça sempre recomeçar. Vamos agora para a segunda leitura da missa de hoje. Escutemos. Graças a Deus. Está aí, meus irmãos, essa leitura é uma confissão de fé na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Vale a pena a gente destrinchá-la um pouquinho. São Paulo, nessa carta, a primeira a Timóteo, dá um testemunho muito pessoal da misericórdia que ele encontrou em Deus. Ele diz: agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. Isso mesmo. São Paulo sabe que é um voto de confiança, um voto de amor que Jesus deu a ele ao chamá-lo para o Evangelho. Eu lendo isso, penso em mim, a quem o Senhor chamou para o episcopado, mas você pense em você, a quem o Senhor chamou para ser cristão, a quem o Senhor chamou para crer nele e testemunhar o seu nome. Se você é pai de família, é mãe de família, o Senhor lhe deu a missão de gerar a vida desses filhos e de educá-los na fé, de fazer de sua casa uma comunidade de cristãos, uma igreja doméstica. Talvez você tenha até um trabalho também na sua paróquia, mas certamente, mesmo que não tenha trabalho na paróquia, nem é obrigado a ter, mas é obrigado a testemunhar Jesus no seu trabalho, na sua casa, entre os seus amigos, com a sua vida. Então, como São Paulo, a gente pode dizer sim, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. Mas o caso de São Paulo é dramático, porque São Paulo perseguiu a igreja, porque São Paulo era inimigo de Cristo. E ele diz: Cristo chamou a mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava. Que coisa linda, a vitória da graça sobre nós. A vitória da graça.
Deus sempre pode iluminar nosso coração. Deus sempre pode, de tal modo, nos envolver com a sua luz, de tal modo, nos inebriar com o seu amor, que nos faz enxergar e sentir como Ele deseja que a gente enxergue e a gente sinta. Tanto que São Paulo diz, mas eu encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Isso mesmo, exatamente porque não tinha simpatia por Cristo, não tinha fé em Cristo. Paulo odiava o Evangelho, Paulo odiava tudo aquilo que tinha a ver com o cristianismo, tudo aquilo que tinha a ver com a igreja, e por isso vivia na cegueira, na ignorância. Quantos vivem assim? E aqui é preciso a gente fazer como Moisés, na primeira leitura, interceder por esses, interceder. São Gregório Magno, comentando a morte de Estevão, lembrem que quando o Santo Estevão foi apedrejado, as testemunhas colocaram as vestes aos pés de São Paulo. Pois bem, São Paulo estava comandando a execução de Estevão. E São Gregório disse que Paulo foi salvo pela oração de Estevão, porque Estevão morreu rezando pelos perseguidores. Estevão morreu rezando pelos inimigos. E quem sabe se não foi a oração de Estevão que fez Jesus escolher Paulo e chamá-lo para o apostolado. Que mistério, né? Que mistério. Em todo caso, veja, São Paulo vai dizer, transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, a graça venceu. No coração, na vida de São Paulo, a graça venceu. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. São Paulo experimenta, São Paulo sente que tudo o que ele é, ele deve à graça de Deus. Mais tarde ele dizia, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça em mim não foi em vão. Diante dessa experiência tão bonita, o apóstolo testemunha, segura e digna de ser acolhida por todos, é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não veio chamar os justos, não veio chamar os que se consideram salvos, os que se consideram melhores do que os outros. Não veio chamar os que se consideram certinhos, mas os pecadores, os perdidos. E Paulo diz, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que nosso Senhor mostrasse exatamente isso em mim, que estava perdido. Nosso Senhor quis mostrar a vitória da graça dele, a grandeza do coração dele. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Então, ninguém pode dizer, para esse aí não há mais esperança. Ninguém, nem a gente, quando experimenta o nosso pecado, a nossa fraqueza, pode dizer, eu estou perdido, para mim não tem mais esperança. Não é verdade. A graça de Deus triunfa sobre o nosso pecado. Se a gente olhar para nosso Senhor, se a gente estender as mãos para Ele, se a gente buscar nele o amparo, o refúgio, a gente experimenta assim a salvação que vem dele. Então é belíssima essa confissão que São Paulo faz da misericórdia de Cristo, que com a sua graça triunfa nele. Realmente somente em Deus, só no coração de Deus existe um amor desse, e a gente se encanta de ver como o nosso Senhor realmente usa os instrumentos mais inesperados para levar adiante o plano dele. Que coisa impressionante. Quem diria que Paulo, o perseguidor, Paulo, o que odiava Jesus, seria um dia o apóstolo. Se você olhar nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você vai ver o que Jesus diz a Ananias. Jesus mandando que Ananias vá lá batizar Saulo, e Ananias diz, Senhor,
Eu ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez a teus santos em Jerusalém? E aqui está com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E aí Jesus diz uma coisa tão bonita: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Está lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nos versículos 13 até o 16. Que coisa impressionante. Paulo, que fez sofrer tanto por causa de Cristo, fez tantos experimentar o sofrimento. E agora Jesus diz: eu mesmo vou mostrar o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Realmente, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça em mim não foi em vão. Que também não seja nem em mim, nem em você, meu irmão. Vamos escutar o Evangelho. Fiquemos com a palavra de Jesus. Glória a vós, Senhor. Está aí, meus irmãos, longo, não é? Esse Evangelho de hoje, longo, mas é cheio de significado. Vamos entender bem. Como é que começa o Evangelho? É o capítulo 15 todinho de São Lucas hoje. Capítulo 15 todinho. Como é que começa? Vejam, naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Jesus é tão bom. Jesus é tão misericordioso. E os pecadores, os publicanos, começaram a se aproximar dele, porque viam nele a salvação, porque viam nele a compreensão e a misericórdia de Deus. Do outro lado, escutem, os fariseus, porém, e os escribas, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, de um lado, os publicanos, os pecadores, os perdidos da vida, que em Jesus vão reencontrando a esperança, vão reencontrando o caminho para Deus, a alegria de viver. Do outro lado, os escribas e os fariseus, gente da lei, gente da religião, que critica Jesus porque acolhe os pecadores. E aí é para esses escribas e fariseus, que Jesus vai contar 3 parábolas. As parábolas da misericórdia. Nessas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do pai e dos 2 filhos, o que é que Jesus quer dizer? Ele quer dizer: eu faço assim, eu acolho os pecadores e os publicanos, porque meu Pai se alegra com isso. Porque o Deus de Israel é Deus de misericórdia, é Deus de amor, é Deus de compaixão. O Deus de Israel é o Deus que perdoou o povo que adorava o bezerro de ouro, perdoou os pais de vocês no deserto com a oração de Moisés. O Deus de vocês é o Deus que chamou Paulo, apesar de Paulo não merecer e de perseguir os cristãos. Vejam, é o Deus que não se alegra com a morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva. Vamos dar agora uma olhada nessas 3 parábolas que Jesus conta. E vejam como nas 3, Jesus quer mostrar o modo que o Pai do céu tem de agir. Como nas 3, Jesus está dizendo: eu faço assim, porque eu vejo meu Pai fazer assim, porque eu aprendi de meu Pai. Então, primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Jesus olha os escribas, Jesus olha os fariseus e diz: quem dentre vós, se tem 100 ovelhas e uma se perde, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Observe que Jesus aqui carrega nas cores. Claro que um pastor não deixa 99 ovelhas sozinhas, não é? Mas Jesus quer mostrar o quanto a lógica de Deus é uma lógica diferente da nossa, é uma lógica de paixão, de amor. Não é a lógica fria,
Não é a lógica da justiça pela justiça. Não. Deus é capaz de, tão apaixonado por cada um de nós, por cada ovelha, Deus é capaz de deixar as 99 e ir à procura da que se perdera. E olhe como Jesus diz, vai à procura até encontrá-la. Até encontrá-la. Não desiste. É interessante que em São Mateus, essa mesma parábola da ovelha perdida, ela é contada com outro sentido. Depois você dê uma olhadinha no capítulo 18 de São Mateus. Agora não, depois. Mas lá a ovelha perdida não é o pecador. Lá a ovelha perdida é o fraco na fé que se afasta da comunidade. E Jesus conta a parábola dizendo que o pastor da comunidade deve ir buscar essa ovelha. E Jesus diz, caso a encontre, veja, por que caso a encontre? Porque aí o pastor é a gente, e a gente é falho. Mas no caso de Deus, não, olhe, até encontrá-la. Deus não desiste, Deus vai até encontrar, Deus persiste. Deus baterá sempre na porta do nosso coração. O que pode acontecer é que muitos não escutem, não aceitem. Então, esse pastor, que é o Pai do céu, que é Jesus, porque Jesus faz o que o Pai do céu faz. Veja, vai procurar a ovelha até encontrá-la. Quando a encontra, nem volta para as 99. Coloca nos ombros com alegria e vai direto para casa. Chegando em casa, reúne os amigos, os vizinhos. Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E aí Jesus diz aos escribas e fariseus, estáis vendo? Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. A lógica de Deus, tão diferente da nossa lógica. Então essa é a primeira parábola. Depois a segunda, com o mesmo sentido. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, ela não acende uma lâmpada, não varre a casa, não procura cuidadosamente até encontrá-la? Observe novamente a expressão, até encontrá-la. É a persistência de Deus que não desiste. Não desiste nunca de procurar a mim, pecador, de procurar a você, tá certo? E quando a encontra, porque vai até encontrar, não é se encontrar, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Lá vai a segunda parábola. E aí a terceira. Eu não vou me deter nela, mas só chamar a atenção para o comportamento desse pai. Vejam como ele sai à procura do filho mais novo. Esse filho sem juízo, que querendo viver, que querendo ser feliz, esbanjou e jogou fora os bens do pai. E quando ele volta, faminto, humilhado, mas confiando no perdão do pai, confiando que será pelo menos um empregado do pai, observe, o pai enche-se de compaixão. O pai corre em direção a ele, abraça-o, cobre-o de beijos, manda colocar-lhe as sandálias, a roupa, o anel e dá uma festa. Jesus está fazendo isso. Jesus, se os pecadores e os publicanos estão se alegrando com ele, é porque ele tem o coração do Pai do céu. É porque o Pai do céu faz assim. Porque o Pai do céu se alegra pelo pecador que se arrepende. Mas tem o filho mais velho, e esse filho mais velho é a imagem dos escribas e dos fariseus, que estão murmurando, reclamando, criticando Jesus, porque Jesus acolheu os pecadores, porque Jesus acolheu os publicanos, porque Jesus é como o pai que acolheu o filho mais novo. E o filho mais velho, então, não quer entrar na alegria do pai. Não quer entrar na festa do pai. Como esses escribas e fariseus não querem entrar na festa do reino de Deus que Jesus veio trazer. Ficam de fora, como esse filho mais velho. E aí, na parábola,
esse pai sai e vai ao encontro do filho mais velho. Como Jesus agora está falando com esses fariseus e esses publicanos para tentar convertê-los. E o pai diz, mas meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas é preciso que nós nos alegremos, porque este teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou à vida. Veja, esses pecadores, esses publicanos, são irmãos de vocês, escribas e fariseus. Vocês se amam a Deus, ao Deus de Israel, vocês deviam se alegrar, porque eu estou trazendo de volta os publicanos e os pecadores. Entrem na festa do reino, alegrem-se com eles. E é interessante que na parábola não aparece se esse filho mais velho entrou ou não. E a gente sabe, esse filho mais velho são os fariseus e os escribas. E eles não entraram. Pelo contrário, tramaram a morte de Jesus e o levaram até a cruz. Meus irmãos, qual é a nossa lógica? Que a gente aprenda a ter um coração que pulse como o coração do Senhor Deus. Deus que Jesus revelou. Deus que é misericórdia. Deus que é compaixão. Deus que não passa a mão na nossa cabeça diante do nosso pecado. Não. Vocês escutaram na primeira leitura. Deus odeia o pecado. Deus censura o pecado. E censura o pecado porque o pecado nos mata. Eu recebi há 2, 3 semanas atrás um e-mail. Eu recebo muito e-mail desaforado. Muito e-mail bonito e muito e-mail desaforado. Os desaforados, em geral, não respondo, porque desaforo não merece resposta. Mas dizia assim, se Deus existe, e se Deus é poderoso e bom, para que quer ser adorado? Para que esse egoísmo de querer que a gente o louve, que a gente o adore? Que Deus é esse? Aí, coitado desse aí que escreveu isso, não entende. Deus não quer que a gente o adore, porque isso é bom para ele, não. Ele não precisa da nossa adoração, não. Deus não quer que a gente o sirva. Deus quer que a gente o sirva, não é porque isso seja necessário para ele, não. Deus quer que a gente o procure. Deus quer que a gente o adore. Deus quer que a gente o sirva e fica zangado se a gente não o procurar, não o adorar, não o servir, porque isso é bom para a gente. Porque longe dele a gente não vive. Porque sem ele a gente se perde. Porque longe dele a vida não é vida, é uma sobrevida. É isso, meus irmãos. Então, abramos o coração para o Senhor. Deixemos que nosso coração pulse no ritmo do coração do Senhor. E eu peço a você, você que está me escutando, procure perguntar a você próprio, a sua consciência. Você sente alegria realmente quando alguém que estava longe volta para o Senhor? Quantas vezes um irmão na comunidade ou na sua família que quis uma nova chance, que quis voltar, e você talvez não tenha acolhido, não tenha acreditado no arrependimento dele? Pense bem, meus irmãos, o amor de Deus sempre nos dará a graça de recomeçar. Senhor da vida, teu amor nos faz recomeçar. Senhor, dá-nos um coração como o teu, que sempre acredita que o outro pode melhorar, que o outro pode recomeçar. Ensina-nos, Senhor. Ensina-me, Jesus, a dar também uma chance aos outros. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa semana na graça de Deus. Até domingo, se o Senhor permitir.